Livro do profeta Zacarias. Já passamos por vários profetas, já passamos por grandes nomes aqui dos profetas, passamos por Naum, passamos por Abacuque, passamos por Sofonias, vimos Ageu e agora Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, livro grande, e vamos ver o que o profeta Zacarias ele tem para ensinar a gente hoje. E vamos ver somente 6 versículos hoje, e a gente vai aprender um cadinho do que Deus quer falar com a gente através do profeta Zacarias. E antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Coloque tua vida na direção do Senhor, coloque teu coração, os desejos do teu coração, o medo, a ansiedade, coloque tudo aquilo que pode tirar a tua vida de foco de Deus. E vamos orar nesse momento, vamos colocar assim nossas famílias também. Vamos falar sempre com o Senhor. Pai querido, mais uma vez falamos contigo e queremos que o Senhor cuide do nosso coração. As pressões, ó Deus, da sociedade são grandes, é muita coisa, ó Deus, muita informação chegando a todo momento, e somente o Senhor para dar paz na nossa vida, para dar paz à nossa família, para dar paz ao nosso coração, para dar a gente noites tranquilas. Muito obrigado, porque podemos confiar com o Senhor. Agora cuide de nós, que a tua palavra fale sobremaneira a nossa vida, ao nosso coração. Obrigado por tudo, no nome do seu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Zacarias, capítulo 1, eu vou ler do verso de número 1 ao verso de número 6, e a gente vai ver um pouquinho do que esse livro ele fala para a gente, o que Zacarias quer nos ensinar, o que Zacarias tem para nos oferecer nesse livro. Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Palavra de Deus através de Zacarias. Estamos no mesmo contexto, o povo de Israel voltando do cativeiro. Se você perdeu a série de Ageu, você pode voltar nela. Está no YouTube. Depois, se os irmãos quiserem, só me mandar uma mensagem, eu envio o link do YouTube para os irmãos verem ou reverem tudo aquilo que estava se passando com Ageu falando para o povo de Israel. Mas agora Deus levanta um outro profeta, Zacarias. Percebemos que Ageu ele foi junto com o povo de Israel ajudar na obra, junto com Zorobabel, na reconstrução, esse negócio, na reconstrução da cidade, do templo, dos muros.
E Zacarias está aqui agora também levando a palavra do Senhor, dizendo, primeiro no verso 2, olha o que Deus diz: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Deus olha para o povo e fala assim: eu não estou gostando, ou em outras palavras, estou desapontado com o que os pais de vocês fizeram. Essa foi a palavra de Deus através de Zacarias. Eu estou desapontado, os pais de vocês não fizeram aquilo que eu pedi. E diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus olha para o seu povo e fala assim: eu estou desapontado com os pais de vocês, falando para uma geração nova. Eu estou desapontado com os pais de vocês, eles não fizeram aquilo que eu pedi a eles. Agora eu estou falando com vocês, diz Deus, para aquela geração nova, estava voltando do cativeiro. Era uma geração que nasceu, alguns nasceram no cativeiro, outros já tinham nascido, mas estavam bem mais idosos. Eles ficaram 70 anos dentro de uma nação longe. Então muitos ali ou eram bem idosos e nasceram dentro de Jerusalém, ou nasceram no cativeiro. Deus está olhando para eles e falando assim: voltem para mim, e eu vou voltar para vocês. Olha só a palavra de Deus. E ele fala no verso 4: não sejam como os vossos pais, que clamavam aos profetas, dizendo, assim diz o Senhor: convertei-vos agora dos maus caminhos e das obras más. Mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Deus está olhando para o povo dele, dizendo assim: não façam como vossos pais. Eu pedi a eles, eu falei com eles, eu levantei profetas, eu levantei sacerdotes, eu levantei diversas pessoas para irem lá, para falarem com ele, para eles se converterem, para eles se arrependerem, para eles pegarem as suas obras e começarem fazendo aquilo que é certo. Mas eles não ouviram, eles não escutaram. E diz o verso 5, olha só: os vossos pais, onde eles estão? E os profetas, será que eles vão viver para sempre? Olha só como é que Deus chama a atenção daquele povo, dizendo assim: os vossos pais, eles estão aonde? Fazendo alusão que alguns estavam mortos, outros idosos. E ele dizendo assim: os pais de vocês já não estão mais aqui. Agora, será que os profetas, será que eu vou precisar passar a vida inteira levantando profeta? As minhas palavras, os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, não alcançaram vossos pais? Deus olhando para aqueles homens e falando assim: será que os pais de vocês não ouviram a minha palavra? E aquele povo fala assim: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Dizendo assim: Deus disse que estaria conosco, e Ele estava, mas nossos pais não deram ouvidos. Zacarias nesse texto do capítulo 1, o que Zacarias quer falar para a gente? Precisamos voltar para o Senhor. Essa é a palavra de Zacarias. Todo o capítulo de Zacarias, todo o livro de Zacarias, ele vai fazer isso. Vocês precisam voltar para o Senhor. Mas voltar como para o Senhor? Voltar para a igreja, voltar para a casa do Senhor, voltar a fazer as coisas do Senhor, voltar a fazer a executar as obras do Senhor. Deus fala assim através de Zacarias: vocês precisam voltar a fazer o que é certo para o Senhor. Vocês precisam voltar a me ouvir, a cumprir aquilo que precisa ser cumprido, a fazer aquilo que precisa ser feito. E ele diz, verso 4, voltando um bocadinho: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. O povo de Israel tinha a breve impressão de que, se cumprisse somente as escrituras, estariam corretos. Eles achavam assim: vou seguir a cartilha do bom religioso,
vou fazer tudo que está escrito ali na religião, tudo que a religião manda, e vou ser um bom homem, e vou ser um bom cidadão, e vou ser um bom crente. Deus está olhando para ele e fala assim: não é bem assim. Se converta dos maus caminhos. A mudança também precisa acontecer de dentro para fora. E das vossas más obras, o povo de Israel estava fazendo também coisas ruins. E diz o Senhor: mas os pais de vocês não me ouviram, e eles acabaram ensinando a vocês a fazerem tudo quanto é errado. Deus está olhando para o seu povo e dizendo assim: voltem, eu preciso que vocês voltem para casa. Aqui temos a palavra de Zacarias para o povo de Israel, principalmente o povo de Judá, cidade de Jerusalém, que era a capital, para aquela nação de Judá. E para a gente, o que esse texto de Zacarias tem para a gente? Vamos pensar que o verso 2 é para a minha vida e para a sua vida. O Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Deus desgostoso, Deus não satisfeito comigo e com você. Imagina se Deus começasse cobrando a minha pessoa e a sua pessoa pelo trato que damos aos nossos filhos, dizendo: vocês não estão levando os vossos filhos no caminho do Senhor. E diz o texto do verso 3, Deus dizendo para a gente agora: voltem para mim e eu vou voltar para vocês. O que me parece nesse texto é que Deus se afastou um pouco do povo de Israel, porque o pecado do povo de Israel era tamanho que Deus não podia andar no meio deles. O que dá para perceber é que Deus mandou o povo de Israel para o cativeiro, porque o pecado estava sobremaneira dentro daquele povo, e eles não estavam fazendo o que era certo para o Senhor. Aí Deus se afastou, mandou eles para o cativeiro. Mas agora Deus está fazendo eles voltarem para dentro de Judá, e dizendo assim para eles: não voltem somente para Judá, voltem para mim. É como se Deus estivesse falando: não voltem somente para a igreja. Não é somente pedir reconciliação, não é somente frequentar a igreja, não é você somente voltar a fazer as coisas para a igreja, não é somente você passar a obedecer o que o estatuto e o regimento interno da sua igreja manda, mas vocês precisam voltar para mim. E voltar para o Senhor não significa somente voltar para a igreja, vai muito além. Voltar para o Senhor é se arrepender dos maus caminhos, se converter daquilo que fazia antes, é você entregar a vida a Jesus, viver para Ele, servir Ele para o resto da vida e receber a famosa paz, aquilo que estudamos também no domingo pela manhã. O que Zacarias está nos exortando é o seguinte: vai chegar um tempo em que nós vamos querer ouvir falar de Deus e não vamos ter ninguém. Verso 5, quando ele fala: vossos pais, onde eles estão? E os profetas viverão para sempre. Vai ter um tempo em que nós vamos querer e não vamos conseguir. Diz o texto que Deus está olhando para a gente hoje e falando isso: voltem para mim, se convertam dos seus maus caminhos, das suas obras más, voltem para mim. Parece que estamos com esse tempo de quarentena, com esse momento em que estamos vivendo agora de coronavírus, esse monte de coisa nova que temos vivido, a impressão que dá é que estamos distantes, ficamos distante da igreja, né? Ficamos distante de Deus, e as pessoas colocam isso e ficam tristes em casa, ficam cabisbaixas: que vontade de ir na igreja. Isso é do coração do crente mesmo. Precisamos ter saudade da casa do Senhor, de fazer as coisas do Senhor, mas ficar em casa não significa que estamos diante de Deus, distante de Deus. Ficar em casa significa que estamos distante da igreja, dos nossos irmãos, do corpo de Cristo, das atividades da igreja. Mas nunca ficar em casa significa que estamos distante de Deus. Se você está sentindo distante de Deus, é porque na verdade você precisa voltar para Deus e pedir a Deus que volte para a sua vida, para que vocês juntos consigam ter uma relação de amizade, porque a igreja, ela não pode fazer aquilo que você tem que fazer.
voltar para o Senhor sozinho. Deus, através de Zacarias, está chamando o povo dele a um arrependimento, assim como Deus, através de Ageu, chama o povo para compromisso com a sua obra. Se os irmãos lerem, voltem depois, o livro de Ageu, dividimos em 4 partes, está muito bonito, muito interessante, Deus olhando para o seu povo e dizendo assim, coloquem o coração de vocês na obra, coloquem o coração de vocês naquilo que vocês fazem. Agora Deus está chamando Zacarias e dizendo o seguinte, não coloquem somente o coração de vocês, se arrependam, se convertam, mudem de vida, deixem suas obras más para trás, vivam uma vida diferente. Vocês não vão ter para sempre os pais de vocês, vocês não vão ter para sempre os profetas. Voltem, vocês sabem o caminho correto, vocês sabem aquilo que é certo fazer. Então Deus usa Zacarias para dar um puxão de orelha à vida do povo dele, para que o povo dele se convertesse ao Senhor. Semana que vem vamos ver as visões, primeira visão, segunda visão de Zacarias, terceira e assim sucessivamente. Mas hoje eu quero perguntar a você, para a gente pausar por aqui, como é que está o seu coração diante do Senhor? Se você hoje desse uma nota de 0 a 10, onde 0 é totalmente distante, 5 igual Pedro estava caminhando de longe, olhando para o Senhor sofrendo, e 10 seria como aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então temos esses 3 parâmetros: o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, Pedro que estava seguindo Jesus de longe, que é ali no 5, e o 0 como se você estivesse totalmente distante de Jesus. Dê uma nota para a sua vida: 0, 4, 5, 6, 7, 2. Como é que está a sua vida com Deus? Se você hoje, se todas as igrejas ficassem fechadas e literalmente demolissem os prédios e fôssemos impedidos até de transmitir culto online, como é que estaria a sua relação com Deus? Essa é a pergunta que vai fazer a gente partir para o livro de Zacarias, entendendo aonde eu preciso melhorar, aonde minha vida precisa melhorar, aonde a minha vida precisa, aonde eu preciso trilhar dentro da minha caminhada, para que eu consiga voltar para o Senhor e ter uma vida, um relacionamento com o Senhor, porque não é só fazer obra, não é só estar envolvido na atividade do Senhor. Vimos isso no livro de Sofonias, quando Sofonias olha para o Senhor, olha para o povo de Israel e fala assim: não é bem assim, vocês estão fazendo as coisas que eram para ser feitas, mas o coração de vocês está do jeito errado. Sofonias fala sobre isso, onde a religiosidade tomou conta, mas o coração das pessoas ainda estava distante de Deus. Como estamos diante do Senhor? De 0 a 10, avalie-se, coloque a tua cabeça para pensar como você está hoje com o Senhor, seu relacionamento com o Senhor. E semana que vem nós vamos começar vendo Deus ensinando o povo dele a voltar para o Senhor, a voltar através de atitudes, através de palavras, através da vida. E vamos ver o que o pecado faz com a vida do crente, do cristão, e vamos ver o que Deus tem para dizer para a gente dentro desse livro de Zacarias. E devagarzinho vamos estudando e vamos nos consertando. Mas quero te convidar nesse momento a orarmos mais uma vez, a colocarmos o nosso coração diante do Senhor. Eu não sei como você está, como eu disse, mas precisamos olhar para dentro do nosso coração e ser sinceros, não sincero com pessoas, não sincero com igrejas, mas sincero com a gente, sincero com Deus, dizendo: Deus, eu estou distante, eu me dei uma nota 6, eu preciso melhorar, eu me dei uma nota 4 e eu preciso melhorar muito. Deus, eu estou em 0, mas eu preciso melhorar completamente. Seja sincero com você mesmo e comece hoje traçando uma caminhada de transformação e mudança na sua vida.
Zacarias nos convida a mudarmos a nossa vida, para a gente ver as coisas de Deus e ter as coisas de Deus de maneira diferente. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez falamos contigo. Juntos vimos esse pedacinho do livro de Zacarias, muito importante para a gente, porque ele nos convida a voltarmos para o Senhor. Através desse livro, Deus mostra que nunca abandonou o povo dele. Sempre mandou mensagem, sempre mandou recado, sempre levantou profetas. Através da tua palavra, a gente viu que Deus sempre levantou homens para falar ao povo dele e mandar leis, mandar estatutos, e o povo dele nunca ouviu. E agora Deus pega uma nova geração e fala assim com eles: voltem para mim, voltem para casa, se convertam, se arrependam do caminho mau. E às vezes nós estamos assim, tão perto da igreja, tão distante do Senhor, mas nesse momento, Deus, colocamos a nossa autoavaliação diante do Senhor. Nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos diferentes. Queremos prosseguir nessa caminhada diferentes, como servos do Senhor, em que mesmo longe da igreja, por causa desse problema todo, o nosso coração quer estar no altar do Senhor Jesus, não de forma religiosa, não de forma ajoelhados em nossas casas, fazendo imagens de santos ou nos parecendo com santos, mas o nosso coração quer estar ajoelhado diante do trono do Senhor, para que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e faça a gente, ó Deus, ser transformado em alvos mais que a neve. Muito obrigado por essa noite. Entregamos cada um, ó Deus, que está ouvindo nas tuas mãos. Cuide de cada família, cuide de cada lar, abençoe cada pessoa, cuide da nossa cidade. Cuide, ó Deus, para que a nossa cidade se recupere desse problema, esteja com o coração ansioso das pessoas, estejam com medo, ó Deus, das pessoas. Cuide para que cada pessoa, ó Deus, aonde eles estiverem, eles tenham o cuidado do teu Espírito Santo na vida delas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue cuidando da gente. No nome de Jesus, oramos e agradecemos hoje e sempre que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Até sexta-feira, no nosso culto de oração, em nome de Jesus.